Quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem que o tema tem um encontro que ecoa. Um encontro que ecoa. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, inclusive eu quero te incentivar a você ouvir boas mensagens. E quando nós ouvimos boas mensagens, essas mensagens falam em nossos corações. E hoje de manhã o Bruno falou sobre isso. É o mesmo conteúdo, por isso que eu estava falando, é o mesmo conteúdo praticamente do que a Escola Dominical falou hoje de manhã, sem eu me assentar com o Bruno e conversarmos sobre esse encontro, o encontro que ecoa, que vai mais longe. Você já foi em algum lugar e que você deu um grito e de repente você ouviu o eco? Você dá um grito e aquele negócio fica reverberando. E aí esse encontro, claro que é um encontro com Jesus, ele tem que reverberar, ele tem que ecoar para outras pessoas. E há um texto no livro de João, se você puder abrir a Bíblia lá, livro de João, capítulo 1, versículo 40 a 41. Melhor, 40 a 42, nós vamos ler. Fala um pouco sobre isso, sobre esse jovem chamado André, que teve esse encontro. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. Esse João é João Batista. Se você pegar o texto um pouquinho para trás, você vai ver João Batista pregando. E André tinha ouvido João Batista pregar. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro. Somente até aí. Quando você lê esse texto, Jesus tinha acabado de anunciar quem ele era. E João Batista estava pregando, e a palavra do Senhor diz que André ouviu aquela palavra, a palavra que João Batista estava ali anunciando, pregando, com tanta ênfase que ele já pregava. E você sabe muito bem que a palavra de João Batista não era uma palavra dócil, mas é sepulcaiado. Você precisa voltar atrás, você precisa aceitar Jesus. Por fora é pintadinho, por dentro cheira a morte. João Batista tinha uma mensagem direta ao coração das pessoas, e uma mensagem que na época talvez as pessoas pudessem falar que era agressiva. E André estava ouvindo a respeito de Jesus Cristo. Quando André ouve essa palavra, ouve o que estava acontecendo ali, André imediatamente sai para ecoar. Por isso que o tema da mensagem é um encontro que ecoa. Sai para levar, para anunciar o que ele tinha acabado de ouvir. Sabe quando você recebe uma boa notícia e essa notícia você sai correndo, querendo contar para qualquer um que você encontre pelo caminho? Ou melhor, sabe quando você tem uma notícia e você sabe que essa notícia vai mexer com alguém ou vai fofocar de alguém, você fala: eu preciso encontrar com alguém para poder contar o que eu vi. Bem, nesse caso não foi uma fofoca, mas André, ele sai dali para poder compartilhar daquilo que ele tinha visto. A primeira pessoa que ele encontra é Simão. Simão, seu irmão, ele encontra com ele e fala: Simão, encontrei o Messias, encontrei o Mestre, encontrei o Senhor. E ele vai na direção de Jesus Cristo para apresentar Simão a Jesus. E esse texto é lindo, porque quando ele leva até Jesus, Jesus olhou para ele, olhou para Simão e falou: você é Simão. É interessante que o texto não diz que André o apresenta. Ó Jesus, tudo bem? Esse aqui é meu irmão Simão. Não. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus já fala: você é Simão. Quando Jesus olha para Simão, Jesus não olha a sua aparência, a sua roupa, não olha o cheiro que ele está, não olha o jeito que ele chega, mas Jesus olha dentro, no coração de Jesus. Quando tem a explicação do texto, fala que Jesus viu além do que Simão poderia mostrar. Jesus vê além
do que Simão estava se apresentando. E quando Jesus olha e fala assim, olha, não viu somente quem era Simão, mas viu que Simão poderia se tornar. Não só o presente, mas projeta um futuro para Simão. Se você pega depois a história de Pedro, você vai ver quem é Pedro. Pedro, um homem fantástico, altamente com temperamento complexo, altamente explosivo, altamente sanguíneo, colérico. E Pedro, de repente, se torna um dos grandes evangelistas no Evangelho de Cristo Jesus. Pedro prega, fala, multidões se convertem, porque um homem que foi projetado por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então você vai virar para quem está do seu lado e vai falar assim, você também é projetado pelo Senhor. Fala aí, fala para ele e para ela, você também, Natália. Fala aí. Há um projeto do Senhor Jesus pela tua vida. Há um projeto de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Quando a Débora conta resumidamente toda a história, havia um projeto do Senhor sobre as nossas vidas. Havia um projeto desenhado nos céus para que nós pudéssemos caminhar. E isso é importante você entender. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Não é onde bomba, não é onde enche, não é onde vai te projetar, não é onde vai falar coisas boas ao teu respeito, mas o melhor lugar para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque o centro da vontade de Deus, e eu vou falar sempre o versículo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É o melhor lugar para nós podermos estar. Você pode planejar e fazer um traço do melhor futuro. E o Senhor fala assim, eu sei o que eu tenho, o que eu penso ao seu respeito. Eu sei o plano que eu tenho sobre você. E eu vou traçar para você os meus planos. Mesmo que não seja um plano que talvez você almeje ter tanto, mas o que você fizer vai saciar o seu coração e a sua alma. Quando você foge da presença de Deus, você pode até se dar bem. Você pode até ter bons resultados. Mas a vida no coração, não há uma totalidade de paz, porque paz só encontramos debaixo da vontade de Jesus Cristo. Pois bem, Jesus olha para ele e fala, você é Simão, filho de João. Jesus sabia quem ele era, filho de quem, mas Jesus já fala, será chamado Cefas. Eu mudo a sua história, eu mudo o seu nome, para que agora você se torne Pedro, Cefas. Para que agora você seja uma pessoa relevante, não para o mundo, mas para o reino de Deus, para a igreja de Cristo Jesus. Bem, na vida nós temos vários encontros. Você pode desenhar aí na sua vida que você já teve encontros com pessoas maravilhosas e que você deseja às vezes nem sair de perto. Eu já tive encontro com pessoas que se eu pudesse, eu traria para minha casa e ficasse comigo. Mas já tive encontros com pessoas que eu desejo profundamente não ter nem conhecido. Fala, por que o Senhor me permitiu conhecer essa tranqueira? Por que o Senhor me permitiu conhecer esse homem? Por que o Senhor me permitiu conhecer essa mulher? O sangue de Jesus tem poder. O Senhor podia ter me livrado disso. Na vida, nós temos vários encontros agradáveis e outros nem tanto. André leva Simão a ter um encontro agradável com o Senhor Jesus Cristo. Esse encontro que muda a vida de Simão. Esse encontro que muda os padrões. Esse encontro que muda o contexto histórico. Esse encontro que muda os sonhos daquele homem em que era um grande pescador e que o Senhor faz a mudança acontecer. Pois bem, nós somos, e hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre missiologia, sobre a missão da igreja, sobre o que a igreja tem que se envolver, aonde a igreja tem que chegar, o plano primário da igreja e daqueles que neles pertencem. E quando nós falamos igreja, nós não falamos as quatro paredes, nós falamos daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor tem esperado de mim e de você. Então, o Bruno hoje falando sobre o plano da igreja de Cristo, de anunciar, de levar a palavra. André faz isso.
chama o irmão, apresenta Jesus Cristo toca no coração dele e esse homem muda o seu plano. Nós precisamos entender que nós somos essas ferramentas para levarmos o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, ela só se propaga quando eu e você, claro que ele usa pedra, ele usa mula, ele usa qualquer situação para levar a palavra, mas a incumbência, o id, é meu e seu. O desafio de pregar o Evangelho é nosso, o chamado de pregar o Evangelho é para nós. Nós devemos aprender a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E esses encontros, gerar esses encontros na vida de outras pessoas. Para que você entenda o que esse texto nos mostra. Nos mostra que um encontro muda tudo. Um encontro muda tudo. Quando eu encontrei com a Débora, mudou minha vida. Eu era solteiro, casei, não tinha planos de homem casado. Comecei a mudar os planos de homem casado. Não tinha plano para ter filhos. Deus muda os planos para ter filhos. Não tinha planos de pensando em família. Um encontro muda tudo. André vai até Jesus por testemunho daquilo que João Batista fala. Nós só levamos a palavra por aquilo que nós vivemos e aprendemos. Por aquilo que testemunhamos. Fio, aumenta um pouquinho meu retorno aqui, por favor. Por aquilo que nós testemunhamos. Eu e você só conseguimos falar daquilo que vivemos. Por exemplo, eu não posso falar. Hoje eu estava conversando com um homem à tarde, lá do prédio, e ele falou assim: rapaz, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fiz uma viagem para tal país. O senhor já foi lá, né? Eu falei: não, nunca fui. O senhor nunca foi? Nunca fui. Então o senhor, eu falei: eu não sei essa maravilha que você está falando. Já vi em televisão, já vi gente falar, mas eu nunca vi com os meus olhos, eu nunca fui lá. Então você só pode testemunhar daquilo que você vivenciou, daquilo que você tem experimentado. André fala a Simão sobre Jesus Cristo porque ele tinha vivenciado, presenciado um encontro real e genuíno com Jesus. Antes de falar de Jesus, André, ele anda com Jesus. E o verdadeiro discípulo começa com um encontro. Nós precisamos entender isso, que esse encontro ele é extremamente importante, porque ele muda tudo. Ele gera no coração das pessoas o desejo de fazer aquilo que eu e você somos. É fazer por imitação, é fazer por exemplo. Então vamos lá, sou casado e tenho 2 filhos. Os filhos automaticamente olham para os seus pais como exemplo daquilo que eles querem ser, porque eles caminham, aprendem por exemplo. Amém, irmãos? Você está aqui ou já foi embora? Se você foi embora, eu vou também. Fica aqui comigo. Vou ficar em pé sozinho aqui. E viajando. Viaja não, fica aqui. Não vai para o encontro não, o encontro é aqui. Não é com Fátima Bernardi, fica aqui. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Que é daqui, agora mudou, não é mais Fátima Bernardes. Agora é outra mulher. Quem que é, Diego? Você que assiste de manhã. Nós precisamos entender, irmãos, que isso muda o rumo e a história das nossas vidas e daqueles que nos cercam. Porque as pessoas aprendem por imitação, por olhar, por incentivo. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ser como fulano é. Eu quero aprender como fulano aprendeu. E isso é extremamente importante. Entender que esses encontros devem gerar em nós uma mudança. Ele muda tudo. Uma experiência que gera urgência. Quanto mais nós demoramos de pregar o Evangelho, mais pessoas morrem sem Cristo Jesus. Eu estava em casa e quando estava essa madrugada digitando, não foi essa madrugada, foi ontem, madrugada eu digitei do acampamento, mas quando eu estava ontem escrevendo essa mensagem, eu comecei a lembrar e a pensar sobre isso, uma experiência que gera urgência, porque quanto menos eu prego, mais pessoas vão para o inferno. Isso põe um senso
de responsabilidade sobre mim e sobre você. Quando uma pessoa morre, eu falo para Débora assim, Débora, sabe, fulano de tal, morreu. Ela fala, meu Deus, tomara que tenha tido um encontro com Jesus no final, ou no momento derradeiro. Porque a história da vida não revelava que tinha uma vida com Jesus. Mais um que foi para o inferno, se não teve um encontro com Jesus. Queridos, isso deve arder nos nossos corações. Isso deve entristecer os nossos corações. Isso deve mexer com as nossas vidas. Quando você olha alguém em que passou por você, em que te conheceu, em que bebeu da sua própria água e de repente não teve um encontro com Jesus Cristo. E a morte chegou. E não teve, e não foi para os céus, porque às vezes nos falta de gerar uma experiência que gera urgência em pregar o Evangelho para outras pessoas. André vai direto ao seu irmão e o conduz a Jesus. Evangelização começa em casa, nos relacionamentos mais próximos. Guarda isso no teu coração. Evangelização começa em casa. Ele vai direto ao seu irmão. Começa com um pai, com uma mãe, com um filho, pregando dentro da sua casa. Evangelização começa nos relacionamentos mais próximos. Eu preciso apresentar Jesus Cristo para os meus pais. Eu preciso apresentar Jesus Cristo para os meus filhos. Eu preciso apresentar Jesus Cristo para os meus familiares. Por quê? Porque o tempo está curto. E não sabemos a hora ou quando Jesus virá ou a morte vai chamar a nossa senha. Encontros têm que gerar urgências. Tem que gerar urgência. Presta atenção, irmãos. Nós devemos parar de brincar de ser cristãos. Parar de brincar de viver o evangelho secreto. De não anunciar o evangelho de Cristo Jesus. De não falar do amor de Deus, de não falar do plano de salvação. E se a pessoa não aceitar, não aceitou porque não quis, mas foi falado, foi anunciado, foi pregado, foi dito, foi mostrado. E é importante nós falarmos isso, e não só falarmos, mas vivermos esse evangelho de Cristo Jesus. Por que é tão difícil pregar? Porque não se é vivido. Porque se é vivido, você quase não precisa falar. Se é vivido, quase que a boca não precisa se mexer. Quando nós encontramos Jesus Cristo, tem que gerar em nós uma necessidade do compartilhar. Uma necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alegria em ser chamado cristão? Amém, irmãos? Amém. Você tem alegria de ser cristão? E por que não compartilhar? E por que não levar a outro? André não pensou duas vezes, foi na direção de Pedro. Quer dizer, de Simão, depois transformado a Pedro, Cefas. Ele foi direto encontrar com o Senhor. Por quê? Porque o que eu tive de encontro satisfez a minha alma, o meu coração, a me impulsionar a pregar o Evangelho. Ah, pastor, sabe o que acontece? Eu estou esperando uma programação especial para levar na igreja. Não vou queimar cartucho. Não vou queimar cartucho. Porque aí eu chamo, não tem nada de especial. E aí a pessoa vai, assiste o culto, levanta e vai embora e fala, foi legal, mas nada que movimentasse. Deixa eu te falar uma coisa. Quem convence o homem do pecado não é você nem as programações. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o próprio Senhor que trabalha no coração de um homem pecador, trazendo a ele a realidade da necessidade de se prostrar aos pés de Cristo Jesus. Eu não preciso de uma programação especial. Eu preciso das portas abertas. Eu não preciso das portas abertas. Eu preciso anunciar, falar quem Cristo é e o que Ele faz. Um chão de rua é um bom lugar para se ajoelhar e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, isso tem que queimar em nossos corações. Isso tem que arder em nossas vidas. Isso tem que mudar o propósito do nosso foco.
Pastor, o meu foco é ganhar dinheiro. Meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso comprar. Eu preciso conquistar. Eu preciso ter. Eu preciso, porque as pessoas precisam olhar para mim e ver respeito em mim, pela roupa que eu visto, pelo carro que eu dirijo, pela casa que eu moro, pelos bens, por onde eu como. Ei, deixa de besteira. A nossa prioridade é Jesus Cristo. E o texto fala, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas não podem passar por mim sem ouvir falar de Jesus Cristo. As pessoas não podem passar por mim sem saber quem eu sou. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A Natália está aí como prova. Difícil passar alguém por mim que eu não fale que eu sou o pastor e começar a falar do amor de Deus. Essa semana tem um rapaz que é nosso cliente lá e eu passei por ele e ele deu um grito. E a Natália não ouviu, graças a Deus. Mas ele gritou assim, ô gostoso! Aí eu voltei, falei, aí não, é muita intimidade, né, irmão? Voltei, falei com ele, abracei ele, como é que você está? Tudo bem? Bem. E ele simpatizou. No final do dia ele voltou, não sei se você estava lá, ele, a esposa, a Esté estava, ele, a esposa e as 2 filhas. Adivinha o que eu falei? Escuta, você é tal coisa? Não sou. Eu falei, então, eu sou pastor. Você falou o ponto de indignação, o ponto de ligação, ponto de contato. É isso aí. Hoje na escola dominical o Bruno falou ponto de contato. E quando o Bruno estava falando, eu falei, Senhor, eu preciso ter essa percepção do ponto de contato para poder dizer quem é Cristo Jesus. Falei para ele, ele falou, você é pastor? É o gostoso que você chamou. É o pastor gotoso. É porque tem gota no pé, entendeu? Conversei com ele, onde que é a igreja? Eu falei, Landrômio, assim, pô, você precisa levar lá, cara. Tem uma salinha para as crianças, você precisa levar sua esposa, leva lá, não sei o quê, conversando. E eu perguntei se ele era cigano. Achei que ele era e falei, quando ele falou que não, eu falei, então, Jesus. Hoje à tarde, um vizinho, um ponto de contato. É sensível, né, irmão? Delicado, mas não foi, até estava perto. Ele falou, não, a mulher dele falou, eu tenho cara, tem. Puxei o celular, abrindo uma página de um pastor amigo meu que é cigano, falei, a sua filha é a cara dessa menina. Ela olhou, é mesmo. Eu falei, então, por isso que eu achei que você era cigano. Mas Jesus salva o cigano. Meu amigo é pastor cigano. Quer dizer, é cigano pastor? Ah, tanto faz. Hoje à tarde fui ver um negócio no carro e conversando com um vizinho. E ele começou a conversar, ele falou assim, é impressão minha ou o senhor é crente? Aí eu falei, eu sou mais do que isso, eu sou um cristão, sou pastor. Que é isso? Eu falei, e o senhor? Ele falou que era católico, eu falei, glória a Deus. E largou o carro e começou a bater papo. E conversar. Quais são os pontos de divergência? Eu falei, nenhum, se a sua visão for Cristo Jesus. É mesmo, pastor? Eu falei, é claro. Se o seu ponto principal na vida for Cristo Jesus, é Cristo em todas as coisas, é Cristo o Senhor, é quem cura, é quem salva, é quem liberta, é quem faz, é Cristo Jesus. Aí ele falou, eu concordo com o senhor. Eu falei, que bom. Sabe o que o senhor precisa? Ir lá na igreja. Ir lá na igreja. Vou montar um GCN na sala da minha casa, irmão Sérgio. Sabe por quê, irmãos? Você precisa entender que há uma urgência de se conduzir pessoas a esse encontro. Há uma urgência. Por que não vem? Porque não tem quem pregue. O texto diz, os campos estão prontos. Porque não tem quem pregue. É muito cômodo. Eu estou na minha casa, eu tomo meu banhão, coloco minha roupa, me arrumo, passo meu perfume e venho. Mas eu tenho que ligar, insistir, passar o passo aí, te pego. Não, eu vou sozinho. Não. Você não vai chegar sozinho, que você vai ficar com vergonha. Eu vou te pegar.
Eu ponho no carro e leva e faz. Irmãos, é importante entendermos isso. Você não é salvo para ser o ponto final do cristianismo. Pronto. Sou salvo. Aleluia. Não precisa mais ninguém, já fui. Você não acha que isso é muito egoísmo? Eu já fui salvo, não precisa mais ninguém ser. Porque a obra-prima já foi salva, sou eu. A pergunta é: quem é o Simão que Deus tem colocado ao nosso lado? Deus tem colocado pessoas ao nosso lado para poder ouvir da palavra, e nós nos silenciamos, e nós nos calamos. Uma mensagem simples, mas poderosa. O Evangelho de Cristo Jesus é simples. É simples. Nós que queremos complicar, mas é poderosa. Sabe qual foi a mensagem de André para Simão? Achamos o Messias. Achamos o Messias. Olha que coisa. Não falou que ele curou, não falou que libertou, não falou que deu 3 pulinhos, não falou que orou em línguas, não falou que o Espírito Santo encheu, não viu o morto levantar, não viu o pão se multiplicar, não viu nada. Só achamos o Messias. André não explicou tudo, mas anunciou o essencial. Ele não precisou explicar, ele falou o que era essencial. O poder não estava nas palavras, mas no verdadeiro testemunho, na verdade do testemunho anunciado, na verdade da vida vivida. Crentes precisam viver uma vida de verdade e não fantasiosa. Sabe o que isso quer dizer? O que eu sou aqui dentro, eu tenho que ser lá fora, que eu tenho que ser na minha casa, que eu tenho que ser na SJK, que eu tenho que ser na rua, que eu tenho que ser com o cara que me perturba na rua, com o outro que fala comigo, o outro que não me cumprimenta. Tem que ser de manhã, quando eu vou passear com o meu cachorro, e o Aquários inteiro: oi, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vontade de sair fora. A Esté não gosta de andar com o Robson, porque ela não quer dar bom dia para ninguém. É bom dia, bom dia, bom dia. E quando chega alguém lá onde ele trabalha: é o senhor que anda com aquele cachorrinho, com o Robson? Não sabe meu nome, mas sabe o nome do Robson. Eu falei: sou eu mesmo. Sabe, irmãos, devemos entender isso, dessa importância. A mensagem é simples, só achamos o Messias. Não precisou anunciar tudo, mas falou o que era essencial. E viveu, mostrou-se com a sua própria vida. André, ele aponta primeiro para Jesus, antes de apontar para si. André, ele aponta para Jesus. Talvez o que esteja faltando é isso. Nós temos um dedo indicador para a cruz. Quando as pessoas às vezes nos perguntam assim: eu estou passando tanto problema, o que eu faço? Eu sei o que você pode fazer. Você vai lá, passa numa farmácia de manipulação, compra um santo remédio, dá 3 pulinhos, toma comprimido de 12 em 12 horas, e faz isso, faz aquilo. Se não melhorar, aí você faz tal coisa, tal. Irmãos, vamos fazer o seguinte: eu estou passando por isso no meu casamento, o que eu faço? Vamos orar. Até mesmo para que você tenha sabedoria e discernimento de aconselhar. Vamos falar com Cristo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Ele quem pode nos direcionar ao caminho correto. E a pessoa que nunca orou, fala assim: você vai orar por mim agora? Fecha os olhos, Deus. Esse caboclo está com problema na casa dele, está com problema no casamento dele. Senhor, toca lá, visita a mulher dele, visita esse homem, restaura. Não precisamos saber tudo, precisamos falar do que já vimos. E quando eu coloquei essa frase, a minha preocupação é que às vezes nós não vimos nada e queremos falar tudo, o que não sabemos, o que nunca vivemos, o que nunca experimentamos, o que nunca fomos surpreendidos. Não precisamos saber tudo, precisamos falar
do que já vivemos. E a minha pergunta para você é: o que você já viveu, o que você já viu em relação a Cristo Jesus? O que você já experimentou de Cristo Jesus? O que você já experimentou? Uma vida transformada? Ou só um bom ambiente para estar? Quase falei uma frase: um bom ambiente para pertencer. O que você já experimentou de Cristo Jesus? Eu já experimentei. Jesus me libertou. Eu era assim, assim, Jesus me salvou. Jesus me curou. Jesus me libertou. Jesus tem me salvo todos os dias. Ele é, quando nós cantamos, a estrela da manhã. Ele é aquele que me traz a paz em meio aos tormentos da vida. Ele é aquele que me enche quando eu estou totalmente vazio e começo a pensar besteiras. É Ele que enche o meu coração. É a presença dEle que transforma minha vida. Eu tenho essa experiência com o Senhor Jesus Cristo diariamente. Eu só posso falar daquilo que eu já vi, daquilo que eu presenciei, porque senão é barulho. E barulho incomoda. Se eu pegar esse instrumento do Rafael, que eu não vou pegar porque o Rafael baba ele todo, mas se eu pegar o instrumento do Rafael e soprar aqui, sabe o que eu vou fazer? Barulho. Porque eu não domino esse instrumento. Eu não sei tocá-lo. Eu não sei nem soprar aqui. Mas se esse mesmo instrumento for para a mão de quem já viveu experiências com ele, você vai ouvir os sons lindos em que você ouve durante os louvores. Se eu pegar a guitarra que o Dieguinho toca e for tocar, parece um gato arranhando. Mas se você joga na mão do Diego, do Vitor, e você pega um contrabaixo, joga na mão do Andrezinho, irmãos, você vai falar: meu Deus, como que 4 cordas faz tanto som assim? Se você pegar a bateria, aí joga na mão de qualquer um toca. Mas não é assim não, Danilo, não é essa bagunça não. Mas se você pega até ali, você vai falar: que barulheira. Mas quem toca com leveza, quem toca em adoração, porque já presenciou. Sabe por que nós temos a dificuldade de fazer o que estamos fazendo? Porque às vezes não vimos, não experimentamos e não temos do que falar. Pega um teclado e vai tocar. Eu não consigo nem fazer porque eu não tenho vivência, experiência. Não precisamos saber tudo, precisamos falar daquilo que já vimos e vivemos. Um convite que transforma destinos. Sabe por que eu estou e você está aqui? Porque esse convite alcançou sua vida. André leva a semana a Jesus. Jesus muda o nome e o futuro dele. Jesus não muda só alguma coisa, muda o nome, o futuro. Pega depois, vai estudar o futuro da vida de Pedro. Irmão, o que é isso? O que Jesus fez? Um convite transforma destino. André não transforma ninguém, mas entende que Jesus é quem pode transformar. Nosso papel é levar as pessoas até Jesus. E o Espírito Santo que convence. Não sou eu, não é você. Jesus usa um convite simples para gerar história eterna. Jesus usa um convite simples para gerar histórias eternas. Quando você ouve histórias de homens e mulheres de Deus, não te enche de inspiração? Fala a verdade. Quando eu escuto história, por exemplo, não estou falando de Bíblia não, estou falando aqui. História, por exemplo, quando a Débora conta da minha sogra, do que eu já presenciei nesses 30 anos perto dela, antes dela falecer, e de ver. E quando eu vejo histórias de fé, por exemplo, do meu pai, uma igreja menor do que essa, pobre, comprando terreno, comprando casa, demolindo tudo, levantando uma igreja. Irmãos, isso tem que gerar em nós histórias eternas. Quando você pega histórias de mulheres e de homens
que simplesmente decidiram obedecer e colocar as suas vidas. Você fala assim: nossa, que coisa linda que esse homem fez, que coisa linda que essa mulher fez, meu Deus, olha essa mulher como é usada, olha esse homem como é usado, porque gera histórias eternas. Há pouco tempo atrás, a esposa, a dona Ana, a esposa do pastor Bart, faleceu, e quando o genro foi ler a história deles aqui, de vir da Escócia, de vir para o Brasil e de ser missionários no Brasil, você fala assim: isso gera história eterna no coração de uma igreja, no coração de uma editora, mas acima de tudo no coração de uma família. A neta queima por missões, porque olha para a história do vô e da avó e fala: meu Deus, olha o que eles fizeram, olha o chamado que eles tiveram, e Jesus queima o meu coração. A sua história deve gerar vidas, a nossa história deve gerar comprometimentos, histórias eternas. E sabe qual que tem sido a preocupação? O que eu tenho gerado na vida da minha esposa, dos meus filhos e dos meus futuros netos, que vai olhar e falar assim: meu vô não é nada daquilo que prega, não é nada daquilo que fala, não é nada daquilo que fala que é em casa. É terrível. É gerar transformações eternas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O Senhor tem nos dado uma grande oportunidade de termos encontro, e que esse encontro possa ecoar. Se você parar para você pensar, olha quantas pessoas passam por você e por mim diariamente. Eu não estou falando semanalmente, não, diariamente. Pessoas que passam por nós. Hoje eu estava na rua, acordei cedo e fui comprar um pão para tomar café. E perto da minha casa tem um restaurantezinho, e ali, toda vez que eu passo ali, o cachorro quer sentar na frente. Na frente, tem uma cadeira, ele quer sentar na frente, sentindo o cheiro da carne. E tem uma senhora que um dia eu estava lá e ela vem, ela está lá dentro, onde ela estiver, ela larga tudo, vem e vai brincar com o cachorro. Oi, Robson, meu amigo, e pega na orelha dele, que ele detesta que pega na orelha dele. Pega, eu falei: estou vendo a hora que esse cachorro vai avançar na mão dela. E ela aperta, e ele fica quietinho. Esses dias eu estava sentado e ela veio, e eu falei para ela: como é que a senhora está? Está tudo bem? Não estou não. Ó, ponto de contato. Não estou não. Eu falei: é agora. Falei: por que a senhora não está bem? O senhor sabe que eu sou do Rio. Eu falei: maravilha. Meu irmão estava em casa com 60 e poucos anos, e parece que a taxa de açúcar dele subiu, ele desmaiou, bateu a cabeça, ficou morto dentro de casa durante 3 dias e ninguém viu. Ele morava sozinho, teimoso, não queria morar com os filhos moram tudo no mesmo bairro, mas ele queria morar sozinho. Ele passou mal, caiu, bateu a cabeça e morreu. Ficou 3 dias. Me ligaram aqui e falaram assim: seu irmão está morto já há 3 dias. Ela falou: moço, eu fui para lá. E uma tristeza profunda, porque quando alguém está doente, você espera, não é verdade? Quando alguém está doente, com uma doença séria, você fala: se Jesus não curar, vai morrer. Mas o cara está bem, de repente toma um tombo, bate a cabeça e morre, fica dentro da casa 3 dias. E os vizinhos chamaram a polícia falou assim: eu não tenho ordem para entrar. Tá bom. Quando a polícia saiu, os vizinhos pularam o muro, quebraram a porta, acharam o corpo lá dentro. Ligou para a polícia e falou assim: agora você tem um bom motivo para entrar. Eu falei para ela: deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso orar para o seu irmão voltar, ele já está até enterrado. Só que eu tenho esse poder, Jesus Cristo. Mas eu posso orar pela senhora. Ai, moço, ora por mim. Ora por mim. Falei: agora. Falei: Deus, visita o coração dessa mulher na aflição. E está tudo certo. Hoje eu fui comprar pão, quando eu estou ouvindo, ela está sentada, restaurante fechado, ela sentada, e eu olhei de quarto, ela estava assim, ó. Ou está chorando ou está recebendo enxurro. Sacudindo os ombrinhos. Aí eu passei e fiz assim.
Aí ela, oi? Aí eu fui lá, falei, e a senhora como é que está? Ah, uma saudade do meu irmão. Falei, aí coloquei a mão no ombro dela, falei assim, eu conheço Jesus, que pode suprir todas as suas necessidades. Ai, moço, continua orando por mim. Irmãos, você não pode perder esses pontos de contato. Você não pode perder essas oportunidades. E você quer saber? Muitas oportunidades somos nós que fazemos também. Ai, pastor, você não sai de casa, você se tranca, você não quer ver ninguém, não fala com ninguém, mal-humorado, antipático, puxa a vida, grosso, e quer ponto de contato? Vai, ponto de contato com a cadeira. Não, irmãos, pega o telefone, passa a mão, manda mensagem para alguém, orei por você hoje. E para não mentir, ora. Não é porque o pastor falou. Para não mentir, você faz o quê? Senhor, toma o Gleison nas tuas mãos, abençoa ele, Senhor. Tu conhece a vida do Gleison? A sua necessidade? Senhor, abençoa. Ô Gleison, orei por você hoje. Pô! Gleison vai receber aquilo como? O Gleison é cristão, mas você pode fazer isso por um não cristão. Por um não cristão. Conclusão. André nos ensina. Conclusão. André nos ensina. E a secretária ali está vacilando, irmãos. André nos ensina. Um encontro real com Jesus gera testemunhos. Um encontro real com Jesus gera testemunho. O testemunho começa com pessoas próximas. Ah, eu queria tanto testemunhar nos Estados Unidos. Que ir lá para a torre Eiffel testemunhar lá de cima. Jesus! É testemunho na sua casa, sobe no telhado e grita. Pregadores do telhado. Vai lá, Henrique Palharim, né? Joan Ribe Palharim, sei lá. Uma frase pode mudar uma vida inteira. Uma frase, irmãos. Uma frase pode mudar uma vida inteira. Uma frase. E eu vou ampliar um pouquinho mais aqui. Um abraço. Um sorriso. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Só isso. Só isso. Independente se você está bem ou não. Você tem Jesus. E a pessoa que você poderia rir, talvez não tenha. Então eu gostaria de desafiar você. Esse ano, eu comentei com o Diego na sexta-feira. Falei, Diego, nós precisamos, porque Jesus está voltando e o tempo está gritando, fazer evangelismos. Nós precisamos, irmãos, é se mexer. Precisamos fazer evangelismo. Vamos fazer o evangelismo da pipoca. Você viu na internet? Você põe o carrinho da pipoca numa esquina movimentada, põe em cima do carrinho, o preço já foi pago, e oferece pipoca de graça. Quando a pessoa fala, quanto que é? Já foi pago. Já foi pago? Aí entra a palavra. Aí entra a palavra. É você levar a água da vida, é você colocar uma tenda aqui na frente, colocar ponto de oração, para as pessoas virem você lá, falando, receba oração. Receba oração. E as pessoas estacionarem aqui, uma equipe vem, ora, e o carro vai embora. Nós precisamos anunciar o que temos. Nós precisamos anunciar o que somos. Nós precisamos anunciar o plano de Jesus Cristo, salvífico, sobre essa cidade. Uma vez eu preguei uma palavra e que me incomodou muito, que se a comunidade cristã nele saísse desse templo e fosse para o Oriente, o que ela marcou no Bosque dos Eucaliptos? Nada. Então passamos tempo perdido nesse lugar. Não marcou nada. A única coisa que marcou, o vizinho falou assim, graças a Deus, que o cara não alugue mais para a igreja. Não, a igreja não pode ser vista assim. O que marcou? Marcou. Esse bairro foi melhor depois que essa igreja chegou. Esse bairro melhorou depois que essa igreja chegou. Esse bairro foi diferente. Por quê? Porque essa igreja chegou. Nós precisamos entender isso e fazer dessa forma. Há um convite do Senhor para mim e para você. Há um desafio, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho. E esse ano, em nome de Jesus Cristo, passando o retiro de carnaval, nós vamos sentar, orar e planejar
que nós tenhamos momentos especiais de evangelismo. Amém, irmãos? Passei no Centro Casté no sábado, se eu não me engano. Estava lá 3 irmãos com uma caixa, um microfone na mão, um cara pregando e falando texto errado. Mas no texto errado estava que Jesus Cristo salva. Tudo bem, Jesus Cristo salva. Mas ele fez uma salada e falou no meio assim: Jesus salva. Eu falei, valeu. E de repente 2 irmãs puxam uma faixa grande. Posso orar por você? Isso muda o contexto. No calçadão tem um homem, ele é negro, com um violão, cantando. Não sei se você já viu. Cantando. Você já parou ali, já deu R$10 ali? Já acabou os R$10. Você entende, irmãos? Cantando ali, ó. Se nós não dermos nada, está tudo bem. Mas o que ele ofereceu não se tem preço. O que ele está oferecendo, a multidão de pessoas que passam no calçadão, não tem preço. E outra coisa, não evangelizamos para a comunidade, evangelizamos para o reino. Pastor, mas vai para a igreja tal, para o propósito, para a fonte, e daí? O dono do aprisco sabe de tudo. Então eu queria desafiar você esse ano a amar mais pessoas, menos a cachorros, mais a pessoas. Menos a cachorros, menos a animais e mais obra-prima. Amar mais, talvez, não pode colocar isso como corte não, viu, Guilherme? Senão eles vão falar que eu não sou defensor dos animais. Eu tenho e trato muito bem. Mas o Espírito Santo tem incomodado que eu invisto mais no cachorro do que em vidas. Ração top, remédio top, e não dou nada para ninguém. Nós precisamos orar sobre isso. Sobre isso que tem que incomodar nossos corações. Vamos ficar de pé, queridos?